registro. Naquela madrugada eu poderia ter saído dali para lançar uma anticandidatura, que a minha juventude da rede achava que esse era o caminho. Mas com 30 anos de vida pública, com uma bandeira da sustentabilidade, seria impossível fazer isso, mesmo que fosse o mais confortável politicamente para mim. Saí para um partido, 6 partidos me convidavam para ser a sua candidata. Partidos sérios, trajetória histórica, como é o caso de alguns, e eu pensei, se eu me recolho, vou ser acusada de querer ser a Maria Teresa de Calcutá da política, com todo respeito para o nosso Maria Teresa de Calcutá. Se eu vou para um outro partido, vão me chamar de oportunistas que estou indo para uma sigla de aluguel, só para me candidatar. E aí que veio me socorro. E que tal se eu apoiar uma outra pessoa? E foi assim que me veio, já às 4h30 da manhã, a ideia de Eduardo Campos. Por que Eduardo Campos? Um jovem com uma avaliação fantástica do seu governo em Pernambuco, um lutador pela democracia, neto de Miguel Arraes, da tradição do combate ao regime de semi-escravidão contra os trabalhadores da cana-de-açúcar, e eu, lá no Acre, contra o regime de semi-escravidão com o Chico Mendes, já tinha ali um entrelaçamento que nos últimos anos fez uma inflexão, chamando Sérgio Xavier, ambientalista, meu amigo, para ser seu secretário de meio ambiente, e que me ajudou a coletar assinaturas para a rede, mesmo sabendo que eu poderia ser uma futura concorrente, e que quando tentaram uma ação no Congresso inviabilizar o nosso registro, ele foi para a instância mais alta, que foi o Supremo, para defender o nosso direito. Então eu disse, se ele concordar de fazermos uma aliança programática, baseada em 3 pontos: ampliar e aprofundar nossa democracia, preservar as conquistas e ampliá-la, e a sustentabilidade, nós podemos fazer uma aliança programática. E foi assim que fizemos. Eu digo para vocês que eu agradeço a Deus por ter feito isso, porque depois da tragédia, em que, como diz o Lacan, o sentido aparece só depois, todo mundo revelou a grande liderança, o grande homem, a grande perda, e foi uma comoção nacional. Porque eu já vi essa história com o Chico Mendes, depois que ele morreu quase foi beatificado, mas quando era vivo, reconhecimento zero, e muitos tentavam mostrar que ele era uma fraude. E eu passei a pensar no seguinte: se eu não tivesse feito isso, agora eu ia me sentir envergonhado, porque esse homem tão grandioso, como é que eu não o apoiei? E ainda bem que, mesmo sem saber de todas essas qualidades que depois de morto se revelaram, de alguma forma, algumas já eram muito visíveis para mim. E eu não fui ali para compartilhar um palanque, fui para compartilhar um legado, na esperança de que uma liderança jovem, de uma origem social diferente da minha, mas com compromisso democrático igual, e com certeza iria sofrer menos preconceitos do que eu, ele de uma família bem posicionada do Nordeste. Nem vou falar da cor, nem vou falar da religião, não é? Ele era católico praticante, enfim, tantas coisas. Eu pensei, ajudando esse homem, mesmo ele dando com 7%, e eu com 26%, acho que juntos a gente pode fazer a diferença na política. Isso já é inovar na política. Infelizmente, ele, por uma tragédia, não está mais entre nós. E eu fui colocada novamente, há 30 dias atrás, há 32 dias atrás, nesse lugar que eu já tinha me desvencilhado completamente dado. E estava muito feliz com a minha condição de candidata a vice. Porque ser vice tem lá o seu conforto. O candidato vai para aquela sabatina lá do jornal. Aí, tudo que o vice tem que fazer é muito bem. Dá maior apoio para o candidato. Certo? Agora senta lá na cadeira. Não é? E
Eu já estava feliz, Eduardo, uma pessoa muito preparada. Nesses 32 dias, eu vi uma coisa fantástica acontecer nesse país. Um movimento. Isso é um movimento. É um transbordamento da sociedade brasileira. Como pode alguém com 2 minutos de televisão, enfrentando 11 de um candidato, que tem mais de 20 mil cargos, só na administração direta, tantos prefeitos, tantos governadores, deputados, vereadores, senadores, amigos, inimigos, antigos, históricos, todos juntos. Um verdadeiro batalhão de Golias. O amigo até falou, usa outras metáforas aí, né? Fica usando essas coisas aí, Golias e Davi. Vamos ver se a gente pensa outra coisa. Eu gosto desse atravessamento. Eu gosto de poder usar os símbolos dos judeus. Mas que bom que os judeus pudessem usar também os nossos, né? E aí eu iria dizer, um verdadeiro batalhão de Mangangá contra uma Carapanã. Certo? Mangangá é um jogo desse tamanho, um infernão poderosíssimo. A pobre da Carapanã incomoda, mas vamos e venhamos. É uma guerra de Davi contra Golias ou Mangangá contra o Carapanã. E já sabe quem é o Carapanã? Sou eu. Quem é o Mangangá? Até parece o Mangangá. Eu acredito. Então, veja bem. Vamos lá. Vocês sabem que eu dificilmente tenho essa facilidade de ficar tão à vontade. Mas aqui é um espaço que é muito familiar, por incrível que pareça, não é? Eu, muito jovem ainda, tive uma experiência com a arte do grupo de teatro, no grupo Semente de Teatro Amador. E fui para lá para aprender algumas coisas, porque na escola eles me chamavam de igrejeira. Eu era das comunidades de base. E os meninos da Liberu tinham muito preconceito contra mim e da minha igrejeira, né? E aí um dia eu chego e tinha lá uma placa, curso de teatro para os meninos lá da Liberu. Eu digo, eu vou fazer esse curso. E aí fui fazer o curso. E aí começamos a estudar em teatro, engajado de voal e tantas coisas, e Marx e Lenin, chega a dar um nó na minha cabeça de teologia da libertação. Mas estava aprendendo muita coisa. De repente, veio ensaiar Morte e Vida Severina. E me deram um honroso papel que eu desempenhei com muita galhardia. Eu fui bater encabulada. Como é que eu consigo me elogiar tanto pela grandeza do papel como eu fiz? Eles me botaram para fazer um carro. E eu ficava assim, no palco, durante toda a peça, dava cãibra, tossicólogo. Mas eu imaginei, essa é minha chance artística. Eu vou pegar unhas e dentes, esse povo vai me reconhecer como uma grande artista. Tive outras experiências. E depois, não vou contar com muito tempo, fiquei grávida. Estava ensaiando, eu choro, tu chove, ele chove. E toda vez que o meu diretor vinha com instruções muito perto de mim, eu começava a engoiar do cheiro dele. E um show terrível. Aí eu desisto da carreira artística, eu sou costureira, eu quero ser a figurinista do grupo, porque eu não queria ser indelicada de dizer que o problema era o cheiro do diretor. Então, esse espaço, esse mundo da arte, esse atravessamento que vocês sabem e podem fazer, é algo muito rico para a educação, que eu concordo com tudo que foi dito aqui, Marcos. A educação não é apenas o letramento que se aprende na sala de aula, é isso também, mas são esses outros atravessamentos que o cinema, que a literatura, que as artes plásticas, que o teatro, que tantas formas de expressão cultural ajudam a nos enriquecer. Quantos de nós não fomos educados
pela boa leitura de um livro, que foi o que eu falei lá em São Paulo. Nossos agentes parentais, às vezes, não têm sequer condição de nos estimular para compreender determinados aspectos da realidade, porque estão tão presos à necessidade de sobreviver que ficam coladas a ela como quase uma cadeia. E quando a gente tem a chance de ler um livro, a gente cria asas, a gente voa. Quando a gente ouve uma boa música, a gente fica leve, ou a gente fica pesado, ou a gente fica meio, enfim, cheio de saudade, cheio de ciúme, cheio de alguma coisa que nos faz ir para além da realidade dura, que nos incomoda. Eu sei o valor do trabalho de vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui com o Gil, porque ele foi um excelente ministro da Cultura. E o meu compromisso é: as coisas boas nós vamos manter, sem nenhum preconceito. As coisas que precisam ser corrigidas, nós vamos corrigir. E os novos desafios teremos que encarar. A gente vive preso a uma visão reducionista da visão opositiva das coisas, da dualidade opositiva. É quente, frio, bom, ruim, etc, etc. Tudo é assim. Mas o mundo não é isso. É mais do que o mundo da oposição pela oposição, dessa dualidade. A gente vive um mundo dos paradoxos. E nos paradoxos é possível introduzir o terceiro. Quem foi que disse que aquilo que é a indústria cultural, que tem e deve ter o seu papel comercial, que gera emprego, que gera renda, que movimenta a economia, tem que ser apoiada em prejuízo das outras formas de manifestação cultural? Quem foi que disse que apoiar as outras formas tem que ser em prejuízo dessa primeira? As duas coisas devem ser igualmente estimuladas, incentivadas. Eu sou professora e durante muito tempo, se a gente falasse na educação fundamental, então tinha que renunciar à educação superior. Se você fortalecia a educação superior, tinha que renunciar ao ensino fundamental. Isso não existe. Não há um bom ensino superior sem um bom ensino fundamental e sem um bom ensino médio. E vice-versa. Para que a gente quer tudo isso se não for para ter uma boa universidade? As coisas não podem ser simplificadas. E por isso que eu fico muito feliz em que cada um coloca a sua demanda para legitimamente a gente poder fazer essa mediação entre os diferentes interesses. Eu sei que não dá para falar de cada ponto específico aqui. Um compromisso que temos é de ampliar os recursos sim do Ministério da Cultura com essa visão de que não é custeio, é investimento. E eu concordo com quem disse que não basta aumentar o dinheiro, é preciso também que se tenha um olhar para a cultura que não seja nem daquela do dirigismo, que muitas vezes o Estado tem a tentação de fazê-lo, e nem tampouco uma visão que não se responsabiliza com aqueles setores que devem ser estimulados, mas que nem por isso jamais deverão ser tutelados, porque a arte, se não for livre, ela perde a sua essência, deixa de ser arte. Ela tem que ter o exercício da liberdade.